Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, meu parceiro. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai continuando a nossa odisseia pela história do Brasil. Desta vez, olha só que assunto mais legal que a gente vai discutir. A nossa abordagem da aula de hoje diz respeito ao período da Nova República e do Brasil contemporâneo. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma análise bem pormenorizada, uma análise bem fundamentada com as principais características do ponto de vista político, econômico e social do contexto da redemocratização do Brasil. Esse período que é conhecido como Nova República e vem imediatamente após o término do chamado período da ditadura civil-militar brasileira. Então a gente vai analisar, vai discutir, fazer todo um apanhado com as principais características dos governos de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Portanto, a gente vai fazer uma análise da Nova República, chegando até o Brasil contemporâneo, porque, afinal de contas, a gente está fazendo esse trabalho árduo para você ter uma grande preparação para esse concurso. É o nosso objetivo que você fique bastante competitivo, porque a nossa meta aqui, moçada, é gabarito. A gente quer gabaritar em História do Brasil nesse seu concurso. Então vamos junto, sem perder o pique, sem perder tempo. Vamos lá começar a falar sobre a chamada Nova República. É o período da redemocratização do Brasil. A gente viu em aulas anteriores, falamos sobre a ditadura civil-militar brasileira, aquele período que foi de 1964 até 1985. Tá lembrado disso? Pois bem, senhoras e senhores, tivemos ali o processo de abertura lento, gradual e seguro que começou lá no governo do presidente Ernesto Geisel e teve a culminância durante o governo do presidente Figueiredo. Pois é, só que no finalzinho da ditadura militar tivemos a emenda constitucional proposta pelo então deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, que deu origem a uma ampla campanha popular que mobilizou vários setores da sociedade brasileira. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já e pleiteava, reivindicava uma transição democrática no Brasil com a participação direta da população, que a população pudesse ter o direito de eleger o próximo presidente da República. Era a campanha das diretas. Direta Já. Essa proposta de emenda constitucional acabou sendo derrotada no Congresso e a transição teve que ser feita pela via indireta. Tancredo Neves, candidato da Aliança Liberal, fora eleito lá em 1985, derrotando o candidato do PDS, que era Paulo Maluf. A vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral vai marcar o início da chamada Nova República, um período de esperança para a sociedade brasileira. Esperança pela superação dos anos de elevada inflação que o Brasil enfrentara. Esperança no sentido de consolidar as estruturas democráticas após 21 anos do regime da ditadura civil-militar no Brasil. Porém, essa esperança acabou sendo frustrada por conta da morte do presidente Tancredo Neves, que nem chegou a assumir o cargo de chefia do Executivo Federal,
por conta da doença que enfrentara, por conta de sua internação. José Sarney recebeu a faixa presidencial em 15 de março de 1985, enquanto Tancredo ainda estava hospitalizado. Porém, Tancredo Neves acabou falecendo em 21 de abril de 1985 e José Sarney, o vice, acabou recebendo a incumbência de dirigir a nação, de ser o nosso presidente da República no período. Temos, portanto, o chamado governo Sarney, período que foi de 1985, de 15 de março de 1985 até 15 de março de 1990. Esse é o período do governo do nosso presidente José Sarney. Olha só os antecedentes importantes que eu trago para você. Já está na tela. José Sarney era um político influente nas relações de poder na região nordeste do Brasil. Ele era oriundo ali da política maranhense e era ligado às elites que apoiaram o regime militar. Isso é uma característica importante que você precisa ficar ligado. Sarney, durante muito tempo, apoiou o regime militar no Brasil. Inclusive, ele fez parte dos quadros da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era justamente o partido que dava sustentação política ao regime militar no Brasil. Sarney possuía também raízes autocráticas ligadas às oligarquias dominantes lá do Maranhão. E em meados dos anos 80, naquela fase de transição do regime militar para a redemocratização do Brasil, não é, que o advento da chamada Nova República, Sarney, que fazia parte do PDS, você se lembra muito bem que com o processo de pluripartidarismo no Brasil, a nova lei orgânica dos partidos que fora aprovado pelo presidente João Batista Figueiredo no ano de 79, a ARENA se transformou em PDS, o Partido Democrático Social. Já no começo dos anos 80, ali, quase em meados dos anos 80, uma ala dissidente do PDS funda o PFL, o Partido da Frente Liberal. E Zé Sarney fez parte dessa ala dissidente do PDS e fez a aliança com Tancredo Neves, formando a denominada Aliança Democrática, que lançou Tancredo Neves para o cargo de presidente e tinha lá o homem do bigode, José Sarney, para o cargo de vice-presidente. É a Aliança Liberal com esse pacto de governabilidade. Você tem o PMDB com Tancredo Neves, vai fazer aliança com esta ala dissidente do PDS, tendo aqui uma das figuras mais proeminentes, José Sarney, que assume a presidência da República em 1985, como a gente já falou, em razão do falecimento do presidente Tancredo Neves. Só que aí nós temos um grande descrédito popular em relação à figura de José Sarney por conta desse seu passado aristocrático, dessa sua ligação com as estruturas de poder que dominaram a política durante a fase do regime militar no Brasil. Seu governo é marcado por uma grande estagnação no campo econômico e também por elevados índices de inflação, que gerou um alto índice de desemprego no Brasil, uma verdadeira crise social que enfrentamos ao longo da década de 80. Aliás, não é à toa que a década de 80 é conhecida como a década perdida. Afinal de contas, nós tivemos índices elevados de inflação, crescimento exponencial da dívida externa brasileira. Por essa razão, por conta de toda essa instabilidade econômica, que acabava também, por extensão, causando grave instabilidade, uma grande instabilidade do campo político, por essa razão
que esse período, a década de 80, é conhecida como a década perdida. E uma outra característica muito importante do governo Sarney é a adoção de vários planos econômicos. Esses planos econômicos tinham objetivos de conter os altos índices inflacionários do Brasil e de tentar promover um crescimento de nossa economia. Veja bem, então esses planos econômicos que foram adotados aí na segunda metade da década de 1980 no Brasil tinham objetivos claros. Eram conter os elevadíssimos índices inflacionários que o Brasil enfrentava e tentar promover o progresso econômico do país. Destaque aí só, pessoal, no início do governo Sarney, Plano Cruzado, moçada, o Plano Cruzado que estabeleceu uma nova moeda para o Brasil. Essa nova moeda chamava-se cruzado. O cruzado substituiu ao cruzeiro, que era até então a moeda oficial do Brasil. 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Cortou 3-0 de nossa moeda. O ministro da Fazenda desse período era Dilson Funaro. O Plano Cruzado estabeleceu o congelamento dos preços no Brasil, moçada. Congelamento dos preços e também congelamento dos salários. O objetivo era reduzir a inflação vigente no Brasil naquela época. E estabelecia também o chamado gatilho salarial, que seria um mecanismo, um instrumento usado pelo governo para promover uma recompensação econômica no país. Ou seja, toda vez que os índices inflacionários atingissem a 30%, o gatilho seria disparado para fazer um reajuste do salário dos trabalhadores. E olha que o Plano Cruzado, que promoveu o congelamento dos preços de vários produtos e o congelamento dos salários também, ele apresentou bons resultados no início do chamado Plano Cruzado 1, porque até novembro de 1986 vigorou o Plano Cruzado 1, até as eleições importantes eleições de 1986, que principalmente formaram a chamada Assembleia Constituinte, que deveria se reunir para elaborar uma nova Constituição para o Brasil, que a propósito é a nossa atual Carta Magna, aprovada lá no ano de 1988, no dia 5 de outubro, que a gente vai falar sobre ela ainda na aula de hoje. Fica atento, fica ligado, não perca, aguarde e confira. Pessoal, no início do Plano Cruzado, nós tivemos excelentes resultados. O congelamento dos preços e salários. Surgiram, inclusive, as chamadas fiscais do Sarney. Quem eram as fiscais do Sarney? Ora, as fiscais do Sarney eram donas de casa que iam aos supermercados brasileiros munidas da tabela de preços da Sunab, conferi-la nas gôndolas, prateleira por prateleira, o preço dos produtos para ter a convicção, para ter a certeza de que os proprietários daquele estabelecimento comercial, os supermercadistas, estavam mantendo o preço dos produtos. Essas donas de casa eram chamadas de fiscais do Sarney. Surgiu até esse bottom na época, lá em 1986, pessoal, esse bottom verde e amarelo, onde estava escrito: eu sou o fiscal do Sarney. Brasileiros e brasileiras, precisamos conter a inflação que ameaça o poder de compra dos trabalhadores no Brasil. Olha só, galera, é o início do período da Nova República no Brasil, com esse plano econômico chamado de Plano Cruzado, que visava, dar um cruzado forte na inflação maldita, tentar derrubar o monstro terrível da inflação no Brasil.
Inflação que comia a poupança, comia lá a grana do trabalhador, o poder de compra do trabalhador. No início do Plano Cruzado tivemos, bons resultados, a galera curtiu. O início do plano, então, congelamento do preço dos produtos, então a inflação mais ou menos controlada, bons resultados, não é? Até o presidente Sarney teve índices elevados na sua popularidade. Porém, meus amigos, a alegria de pobre dura pouco. Infelizmente, por conta de uma série de fatores, como o boicote de muitos capitalistas, muitos supermercadistas, boicote feito também pelos pecuaristas, o gado sumiu do pasto, hein? O gado sumiu do pasto, então o preço da carne elevou-se. Você ia para o mercado, tinha que comprar a carne e pagar ágio. Se você está pagando um ágio sobre aquele produto, é inflação disfarçada. Então aí o plano começou a frustrar a população, que até então estava otimista. Tem até aquela musiquinha não, peraí professor, aquela musicaça, não é, do Tião Carreiro e Pardinho, dizia assim, sofria sem esperança a população aflita. A inflação furava o povo com sua espada esquisita. Caiu do céu um governo trazendo força infinita. O preço foi congelado, quase ninguém acredita. O Brasil de ponta a ponta, de alegria pula e grita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Mas infelizmente foi só no início, gente. Os bons resultados do Plano Cruzado foram só no início do ano de 1986, quando o plano foi lançado pelo então ministro da Fazenda, Dilson Funaro. Mas o governo manteve o plano real até novembro de 1986. Por que razão até novembro de 1986, tio Ed? Por que razão, meu querido? Eu explico para você. Porque em novembro de 86 foram realizadas eleições no Brasil para os cargos de governador, deputado estadual, deputado federal, senadores. Esses deputados federais e senadores formariam a Assembleia Nacional Constituinte, que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil. Afinal de contas, senhoras e senhores, lembre-se, até então tínhamos em vigência a Constituição de 1967. Constituição essa que havia sido aprovada durante a ditadura. Então precisávamos de uma Constituição democrática. Foi o que aconteceu em 86, eleições para a formação da Constituinte. Bom, lembrando que o Plano Cruzado não deu certo, custou inclusive o cargo do ministro Dilson Funaro. Tivemos outros planos econômicos que também foram aprovados durante a gestão de José Sarney. Entre eles, temos o Plano Bresser. Plano Bresser que tinha o ministro da Fazenda, Bresser Pereira, no ano de 87, um novo congelamento de preços, congelamento de 2 meses apenas, não surtindo efeito novamente. Em 89, um outro plano econômico, galera, e um outro ministro da Fazenda para o Brasil, o ministro Maílson da Nóbrega. Nome do plano? Plano Verão, que é representante da inserção neoliberal no Brasil, da diminuição da participação do Estado na economia, prevendo privatização de empresas estatais, elevação da carga tributária, ou seja, aumento dos impostos no Brasil, o que, por sua vez, não poderia ser diferente, gerou uma grande
insatisfação por parte da população brasileira e um aumento da oposição política ao presidente José Sarney. O fato mais relevante de sua administração foi, sem dúvida, a aprovação de uma nova Constituição para o Brasil. É a Constituição de 1988, meus parceiros. A Constituição Cidadã. Certamente você já ouviu essa expressão, Constituição Cidadã. A Constituição de 88 é democrática, ela foi promulgada. O que significa isso aí, tio Ed? Significa que essa Constituição foi apresentada, os projetos de lei, os projetos constitucionais foram apresentados, discutidos, votados, aprovados. Então essa Constituição teve todo um trâmite democrático, foi promulgada. Olha só a imagem aqui do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Doutor Ulisses Guimarães, uma das pessoas de maior relevo no que tange a questão da luta pela democracia no Brasil. Doutor Ulisses,